Saindo de La Paloma, contornamos o Parque Nacional da Laguna de Rocha e escolhemos depois a Rota 10, que passa sempre ao lado do Oceano Atlântico para chegar ao nosso próximo alvo, Punta del Este. A ideia é conhecer esse balneário famoso e, claro, visitar os dedos de Punta del Este. Acordamos com uma visita, esperando pacientemente na varanda. A visita ficou fielmente ao nosso lado durante o café da manhã até que nós partimos. O tempo foi um espetáculo, céu azul, temperaturas moderadas. Já que escolhemos hoje uma boa parte do nosso trajeto bem no litoral, esperamos um lindo passeio com belas fotos e filmagens. Gostamos muito da nossa estadia em La Paloma. Achamos a cidade limpa, organizada e o litoral com as praias fantástico e selvagem, pois as praias no sul da cidade enfrentam sem proteção o mar do Atlântico. Saindo de La Paloma, tivemos que abastecer. O preço da gasolina no Uruguai é alto. Normalmente você paga acima de R$10 por litro. Enchendo o tanque sempre alivia bastante a carteira. Planejamos já antes da viagem de abastecer a moto no Uruguai o menos possível. As paisagens são marcadas pelos amplos pastos. A origem da pecuária no Uruguai remonta do século XVII, quando o gado foi introduzido pelos colonizadores espanhóis. No início do século XX, o Uruguai adotou políticas de incentivo à exportação de carnes, o que impulsionou ainda mais a pecuária. O país tornou-se conhecido por sua carne de alta qualidade, graças ao sistema de criação extensiva, que permite aos animais se alimentarem livremente em campos abertos. A criação familiar de gado permanece parte importante da cultura rural uruguaia. Atualmente, a pecuária continua sendo um dos principais setores econômicos do Uruguai, com o país se destacando como um dos principais exportadores de carne bovina do mundo. Pequenas cenas lindas, como gado no pasto, uma pequena lagoa com capim em volta e umas aves na margem, ou estâncias na ampla paisagem convidam para paradas e fotos. O Uruguai possui um rebanho bovino diversificado, sobressaindo-se raças como Hereford e Angus, que se adaptam bem às condições climáticas locais e são altamente valorizadas tanto no mercado interno quanto no externo. Rodamos de La Paloma 60 km até que alcançamos novamente o litoral e vamos acompanhar a costa até Punta del Este, sempre com vista ao oceano. Incrível esse céu que se espelha nas águas do mar, essa sensação de espaço sem limites. As praias do Uruguai são verdadeiros tesouros ao longo de seu litoral, que se estende por mais de 600 quilômetros. O litoral do Uruguai oferece uma grande variedade de praias, desde as águas calmas e urbanizadas de Montevideo até as paisagens selvagens isoladas do norte.
Em contraste com o Brasil, o Uruguai concentra suas praias em uma área mais compacta, facilitando a visita a várias delas em uma única viagem. As praias uruguaias geralmente têm águas mais frias em comparação com as praias brasileiras. No verão, as temperaturas são agradáveis e ideais para um mergulho refrescante. As praias do Atlântico são conhecidas por suas águas mais frias e agitadas, tornando-se um destino ideal para surfistas e amantes de esportes aquáticos. As praias ao longo do Rio de la Plata têm águas mais calmas e menos salgadas, o que as torna ideais para famílias e para quem prefere um mar mais tranquilo. Não fizemos essa viagem para nos tornar turistas de praia, mas independente se for durante a pilotagem na moto ou nas caminhadas, as praias de Uruguai nos encantaram muitas vezes pelo seu aspecto natural e espaçoso. Escolhemos Punta del Este, não pela sua beleza e história ou porque é um local que corresponde às nossas preferências. Queríamos conhecer a famosa escultura. Punta del Este é especialmente na temporada, um balneário agitado, um imã para pessoas de renda alta com apartamentos e casas de luxo, restaurantes caros, lojas finas, vários casinos, uma marinha, etc. Não é exatamente um local que nos atrai muito. Uns dados sublinham isso. Punta del Este foi considerada pela revista Forbes em 2008 o balneário mais luxuoso da América do Sul, superando Cartagena das Índias, na Colômbia, e a Armação dos Búzios e Balneário Camboriú, no Brasil. Antes do check-in no hotel almoçamos, mas logo depois do check-in já nos direcionamos para La Mano. A escultura chamada La Mano é uma escultura de 5 dedos parcialmente enterrados na areia. A escultura tornou-se um símbolo de Punta del Este. Ela foi feita pelo artista chileno Mario Irarrázaval durante o verão de 1982, enquanto ele participava do primeiro encontro anual internacional de escultura moderna ao ar livre. Havia 9 escultores. Ele era o mais jovem e ganhou o prêmio. Apesar de Irarrázaval ter todo o verão para completar o projeto, ele conseguiu concluí-lo nos 6 primeiros dias, mesmo tendo enfrentado pequenos atrasos devido ao forte vento sudeste. Ele se deixou inspirar por uma mão de um nadador ameaçado de se afogar e entendeu a sua escultura como um alerta para não nadar nessa praia que é conhecida como perigosa. Com isso, La Mano também se tornou um símbolo da finitude e fragilidade da vida humana frente às forças da natureza. Mais tarde, ele fez réplicas exatas ou aproximadas da escultura para a cidade de Madrid em 1987, no deserto do Atacama, no Chile, em 1992 e em Veneza, em 1995.
Diversos famosos e políticos possuem casa de veraneio no balneário, como Fernando Collor de Mello, Shakira, Ricky Martin, Julio Iglesias, Diego Maradona, dentre muitos outros. A cidade tem em torno de 12 mil habitantes, mas nas temporadas de verão a população do balneário costuma ultrapassar o número de 1 milhão de pessoas. Fizemos ainda uma caminhada pela cidade até o porto. Lá encontramos 2 lobos marinhos, que pela minha pesquisa já vivem muitos anos aqui. Um jantar improvisado e uma caminhada à noite terminam esse belo dia. Gostou do vídeo? Assine embaixo meu canal e me dá um grande joinha.